Olá, meu querido produtivo! Antes de mais nada, que Deus abençoe seu dia, que seja uma semana produtiva, uma semana organizada e uma semana em que você alcance os resultados que você deseja. Primeira dica que eu já vou dar aqui, antes da gente já puxar o assunto da semana, é você definir quais são as metas da semana, objetivos, tá? Não precisa ser coisas grandes, não, são coisas que vão levar a sua empresa para frente, tá? Dito isso, vamos lá. Hoje, às 20 horas, lá no nosso canal principal do YouTube, a gente tem um vídeo sobre mapeamento de processos. E é esse o assunto que a gente vai conversar ao longo dessa semana nos nossos inúmeros perfis, seja no YouTube, no Instagram, no perfil do YouTube do Daniel do Produtive, no Substack, na Threads. Sim, nós estamos em várias redes sociais. Então, eu quero começar a conversar com você falando sobre a dor, ok? Então, se isso já aconteceu com você, é um indício de que essa semana vai ser decisiva. Basicamente, eu vou falar de novo que fez um minuto aqui, mas basicamente o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente, como empreendedor aqui, como dono de empresa, ou como alguém que é o responsável de uma área, a gente sai de férias, ou tem uma licença médica, ou de repente se ausenta da empresa por um período, e aí as coisas começam a desmoronar. As pessoas não sabem como fazer o processo, uma coisa que é muito simples acaba saindo de uma forma despadronizada, e aí a gente vê que a gente está cheio de teto de vidro, que as coisas não estão dando certo, não estão fluindo, porque está faltando a gente. E aí você pode até pensar, cara, isso é ótimo, porque a minha empresa precisa de mim, mas acredite ou não, isso é péssimo. Isso é péssimo porque, de certa forma, você vira refém, você vira mais uma pessoa ali do que seria o do operacional. Eu até vi o meu amigo Maciel falando em um dos seus vídeos que a gente não pode confundir o operacional com a operação. Operação a gente tem que ficar mesmo, mas a gente não deve, como dono de empresa ou como um gerente, um diretor, ficar no operacional. São coisas diferentes, beleza? E muitas vezes esse problema ocorre porque a gente não tem o mapeamento dos processos. É óbvio que mapear todos os processos que uma empresa faz é de fato muito complicado, porque a gente deve fazer centenas, talvez, dependendo da empresa, milhares de processos. Porém, não é justificativa para você não ter o mapeamento dos principais processos. E é óbvio que se você já percebeu essa dor e se você já pesquisou sobre mapeamento de processos, você deve ter esbarrado em algumas alternativas do mercado. É óbvio que ao longo da semana, peraí, minha câmera ficou meio doida, mas eu tô aqui de volta. E aí eu quero dizer que, sem o mapeamento correto dos processos, muitas vezes a gente acaba tendo esse tipo de problema, onde a pessoa responsável do dono sai e tudo para, ok? Então, hoje eu quero te trazer essa consciência de que você precisa ter um mapeamento de processos na sua empresa. Seja uma empresa pequena ou grande, a gente tem que mapear os processos, ok? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar ao longo dessa semana. E ainda, se eu puder te pedir um favor, não pesquise nada ainda no Google, no YouTube, na internet, antes de ver o nosso vídeo que sai hoje às 20 horas. Por quê? Existe uma grande diferença quando a gente fala de mapeamento de processos para grandes empresas e para pequenas e médias empresas, que eu acho que, com base nas dezenas de clientes que a gente atendeu, é onde mora o perigo, é onde a gente erra querendo acertar, beleza? A gente vai conversar sobre isso essa semana também, então é isso, esse é o assunto de segunda-feira, queria puxar esse assunto e a gente vai destrinchando isso ao longo da semana. Até lá!